que é uma coisa que você colocou em prática nesses últimos 2 anos, que você plantou lá atrás, que você diria que tá te ajudando a colher os frutos de hoje? Toda semana nos últimos 3 anos, sem errar uma, eu não erro nenhuma, me fez crescer muito. Mais marcas se aproximaram, fiz mais publicidade, aumentei umas 4 vezes nos últimos 2 anos meu ticket de palestra, vendi mais, fiz mais negócios, mas acima de tudo contribuí muito com a audiência, né? Contribuiu demais com a audiência. Você participou do Shark Tank com outros grandes empresários. Qual foi um padrão que você identificou, se é que tem um, nos projetos que iam lá, que os tubarões mais queriam investir? É importante dizer que não é fake, é verdade. Você não sabe o cara que vai vir. Fica um tapume na tua frente, você tá sentado e pam, 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 pum, aparece. Terceira coisa, se o empreendedor tá full naquilo, se é part-time, mas tem uma última vantagem que é a vontade do cara. Ou da mulher, do empreendedor. Então, tipo assim, cara, tua ideia não é muito boa. Posso melhorar a tua ideia? Mas eu gostei de você. E eu apliquei pra ir pro Shark Tank há mais de 10 anos e não fui aprovado. Como pra receber investimento. Então, depois de um tempo, eu tava lá investindo e eu fiz a proposta mais rápida da história do Shark Tank. 40 segundos. Eu me emociono, né, cara? Meus filhos me salvaram, meu. Eles me consertaram. Eles me consertam todos os dias, entendeu? Ele te mostra buraco que você nem sabia que tinha. Você fica muito produtivo, você vai ficar mais rico, você vai ficar um melhor marido, você vai se conectar demais com a tua esposa. A vida vai fazer sentido e você vai falar assim, cara, como que eu vivi uma vida sem isso aqui? Sem isso aqui. Alguma trip inusitada? Você tem alguma uma trip inusitada? Tem várias. Mas tem uma trip inusitada também que eu fiz ano passado, ano retrasado. Eu e o Gilberto Silva. Sabe o Gilberto Silva que jogou a Copa 2002? O volante. O volante? Sim. Eu e ele. Pô, e ele lá em Manchester é o cara, né? Pô, na Inglaterra ele manda. Ele manda. Peguei lá, imigração. Aí o cara, vai pra onde? Aí eu... Aquele meme lá. Tá com giba essa informação. Eu falei, putz, não sei. Veio fazer o quê aqui? Aí eu falei, caraca, velho. Caraca, tu vai entrar nesse país, tu não sabe onde tu vai ficar, quanto é que vai ficar? Aí eu falei, eu conheço o Gilberto Silva. Mas eu sou amigo do Gilberto Silva. Que Gilberto Silva? Que jogou no Arsenal. Você é amigo do Gilberto Silva? Sou. Me prova. Cara, juro por Deus. Abri meu WhatsApp, mostrei minha conversa com o Gilberto Silva. Ele deixou eu entrar. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único Talkcast gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Eu sou seu comandante Guilherme Saad, acompanhado aqui pelo nosso copiloto aquático Luiz Sartoleto e pelo navegador de alta performance Igor Simas. Prepare-se para uma viagem emocionante e inspiradora, onde exploraremos as altitudes de uma carreira que atravessa o mundo do empreendedorismo, da alta performance e da influência digital. Nosso passageiro de hoje é um verdadeiro exemplo de determinação e sucesso, tanto dentro quanto fora das raias. Joel J. conquistou as águas como nadador e, após pendurar as toucas e os óculos de natação, mergulhou de cabeça no mundo dos negócios e da influência digital. Conhecido por motivar e inspirar milhões de pessoas a atingirem alta performance através de suas palestras, livros e conteúdos online. Um homem de família casado com a Lalas, pai do João, do Pedro e do Joca, e um empresário de sucesso que já participou do Shark Tank e já foi coordenador geral do Instituto Neymar, sempre buscando inovar e transformar vidas com suas iniciativas. Joel, estamos ansiosos para explorar as profundezas de sua carreira, suas experiências como ex-atleta, empresário e influenciador e as lições que aprendeu ao longo da sua incrível jornada. E para vocês, nossos passageiros inusitados, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho para você não perder nenhuma trip nossa. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para manter o jato sempre voando aqui no ar. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e se preparem para mais uma trip inusitada. Galera, incrível esse podcast, gostei. E muito podcast, parabéns, nunca tinha ouvido. Welcome aboard, Joel. Aê, Joel, boa. Porra, me apresentou melhor que eu mesmo. Welcome aboard. Adorei. Welcome aboard. Adorei. Joel, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Pô, é uma honra ter você. Eu só vim porque é a primeira classe. Só que é de primeira classe. Não, o Australia tem que ter voo longo, hein? É. Sabendo. É isso. Você curte voar, Joel? Eu curto, cara. Eu gosto. Você não tem medo nenhum? Tenho medo. Tem medo também? Tenho Mas medo. você gosta? Eu gosto, prefiro do que de ônibus, né? Mas eu tenho mas é um medinho.
Não é nada demais, né? Nada demais. Hoje tá tranquilo, viu? Fica tranquilo que hoje o jato aqui é bem potente. O nosso destino, João, não sei se você viu, a gente vai pra Austrália hoje. Boa. Sabe por quê? Porque a gente aqui, nós três, decidimos que a gente vai participar do triatlo, do Ironman, lá na Austrália. E você vai ser nosso técnico, você vai treinar a gente pra passar. Mesmo? É. Então tá Porque bom. o negócio, ele Inclusive, é em março de 2025, Acho né? que é maio. Maio. E a Maio. gente precisa de uma certa preparaçãozinha. Pô. O Exato. negócio não é Exato. simplesmente vou fazer amanhã, né? Eu até vou ler aqui algumas informações sobre o Ironman, só para passar para vocês. O Ironman da Austrália vai acontecer em maio de 25, então você vai treinar a gente. E algumas informações aqui, ó. Ele é uma das, para quem não conhece, tá assistindo em casa, é uma das competições mais desafiadoras e prestigiadas no mundo do triatlo, composta por 3 disciplinas: natação, ciclismo e corrida, todas realizadas consecutivamente. Na natação, o percurso é de 3,8 quilômetros em águas relativamente calmas, mas cheias de tubarão, né? Que é na Austrália. Aham. O ciclismo, a gente vai pedalar 180 quilômetros e é famoso porque tem muita colina. E a corrida é uma maratona de 42,2 quilômetros. Então, assim, Joel, a gente tem zero preparo. Será que a gente consegue? Mas com você do nosso lado, a gente tem certeza que a gente não só vai conseguir, como vamos bater todos os recordes. Você garante isso pra gente? Total. O importante é ser ir vivo, né? Por causa dos tubarões. Eu penso por esse lado assim. Sair vivo já dá um... Tranquilo. Pouca preparação, quase nada de preparação. Nossa. Estamos indo lá pra isso, é por isso que a gente tá indo, pra você treinar a gente. Então, rapidamente, todo o começo de episódio dá algumas dicas do nosso destino. Então, rapidamente aqui, o dólar australiano, ele é mais barato que o dólar americano. Hoje está atualmente em 3,70, o americano quase 6, né? É muito, muito alto. E eu morei na Austrália por um tempo, então a minha dica de Sydney para vocês é vocês conhecerem um gelato, que é um dos melhores lá, já, chama Gelato Messina. Ele é famoso, muito famoso, acho que é o maior da Austrália, inclusive, e ele é famoso porque os próprios ingredientes, eles que fazem. Então a vaca, o leite do gelato, eles que têm. O morango, a manga é da fazenda deles, então é muito famosa. Se você for para Sydney, vá lá. E eu recomendo o Salted Caramel ou Cookies and Cream. E uma outra dica rápida é o Open Air Cinema, que é um lugar que você vai assistir um filme no céu aberto, uma tela gigante, e atrás da tela de cinema, no céu aberto, tá o mar e o Opera House do lado direito. Então é muito bonito. Bonito. Muito bonito. Mas vamos lá, vamos... É aquele que fica umas almofadinhas nas costas pra assistir assim? Isso, você tem umas cadeirinhas... A Lalas que gosta, né? É bem Quando a gente gostoso. for pra Austrália. Eu nunca fui pra Austrália. É? Tô Tem indo vontade? agora. Tô indo agora, né? Primeira vez. Ah, você vai hoje, Achei que ele ia ser A gente vai chegar lá amanhã. Mas qual que é a previsão do voo hoje, Luizão? Então, Gui, eu tava dando uma olhada aqui, aparentemente voo tranquilo, porque né, o jet é potente, a gente tá um pouquinho de turbulência na rota, só que acho que a gente dá conta. Nosso Vai. piloto aqui, ele tem Chegamos bem. certa expertise. Você pilota sem as mãos, né? Então, você viu? O Marcos tá pilotando aqui, ó. Ah, é? Tá maneiro. Ô Joel, e inclusive, todos os nossos convidados, a gente sempre pergunta pra eles, a gente monta meio que um mural da turbulência, e aí o que é esse mural? A gente pergunta pra eles, na verdade, um trecho em que eles se recordam que eles pegaram ali um voo bem turbulento, uma turbulência que marcou de repente. Você tem um desses que você se lembra, cara? Eu tava voltando de um voo... Cara, acho que eu tava voltando de Porto Alegre e deu turbulência e aí arremeteu 2 vezes. E aí, 2 vezes. Arremeteu, voltou, Nossa. aí desceu. Na segunda já, quantos Pai Nossos? 30. E muita turbulência. E nesse dia especificamente, meu ouvido ficou doendo muito, cara. Assim, sei lá, de 0 a 10 a dor, sei lá, 8. E aí, cara, deu turbulência, arremeteu 2 vezes, meu ouvido ficou doendo. Eu achei que ia estourar meu tímpano, sabe, de pressão? Sim. E eu fazia assim, ó, pra destravar e nada, e o negócio tremendo e tal. Na segunda arremetida, a galera já começou a ficar mais... Tipo, já começou uma galera a preocupar, assim, sabe? Esse negócio de dor de 0 a 10 é coisa de atleta, né? Isso que eu acho engraçado. Porque eu fiz e já pergunta assim, dor tá quanto? De 0 a 10. Aí você já fala, vamos dar. Pega a escalazinha Já padrão. botar na escala, né? Exato. Cara, e aí... Não, eu não estava voltando, eu estava indo, porque aí eu palestrei com o ouvido entupido umas 2 horas. Ah, então você tava indo de São Paulo pra Porto Alegre. E aí eu não ouvia. Eu só ouvia com esse ouvido aqui. Esse aqui fechado, eu falando, com vocês, Joel J. Eu assim... Entra, eu falei, cara, eu não ouvi. Aí eu, no meio da palestra, sei lá, deu uns 45 minutos, o ouvido, pá, abriu. Cara, foi muito angustiante. Sério, cara. Foi, rolou. Então a rota anotada aí, São Paulo, Porto Alegre. E Joel, eu quero saber, é verdade isso aqui? Você tá num voo, você vê uma pessoa que ela tá lendo, você só vai parar de ler quando essa outra pessoa terminar de ler?
É verdade isso mesmo, cara? Contaram pra gente essa informação aí. Sabendo disso, soltaram esse boato aí. Cara, rolou já. Eu já evoluí nessa história aí. Mas, cara, eu tinha essas coisas. Assim, voo pra mim, eu não durmo. Voo pra mim... Eu fui descobrir, pra vocês terem uma ideia, fui descobrir esse ano que tinha internet no voo. Eu não sabia. Porque eu nunca me interessei. Entrei no voo, fone de ouvido, livro. Livro. Aí um dia eu viajei com a Larissa e aí ela no WhatsApp, eu falei, como que tá no WhatsApp? Dela, porque eu tô conectada. Conectada onde? Na internet do voo. Tem internet do voo? Tem. Mas aquilo não me chamou atenção, né? Aí eu sempre tive esse negócio assim, vou viajar, vou ler. Aí, legal, fizemos um negócio, subiu, apagou e beleza, eu peguei meu livro. Aí todo mundo já foi desligando a cabine e começou a dormir. Eu peguei meu livro, falei, cara, vou ler. E aí aqui na minha direita, na minha frente, umas 2 cadeiras, uma luz. Acendeu. E eu lembro até hoje, o cara com gel, assim, ó, com gelzinho. Marcou, que marcou. Gelzinho. E aí o cara aqui, pegou um livro. Daí ele pegou o livro, peguei o livro, falei, o cara vai ler também. Aí comecei a ler 1 hora. Ler 2 horas. Esse cara não para. E o cara lendo. Não, o cara do gel ali, pô. E o gelzinho lendo. O gel tava ali, ó. E aí já era, sei lá, 2:30 da manhã. E aí o voo ia chegar às 6 da manhã. Aí eu falei, cara, já li 3 horas. Aquele cara tá lendo. Eu vou dar uma dormidinha até umas 5, vou acordar e vou ganhar dele. Olha minhas paranoia. Aí eu dormi assim, aí pum, acordei 5 horas, o cara tava lendo. Caraca. Aí O cara eu ganhou de você, então. Aí eu falei, cara, o cara ganhou de mim, perdi pro cara. Perdi. Mas assim, eu perdi uma competição que não existe, com um competidor que não sabia que tava competindo comigo. Que não sabe que ganhou, do que cara? não sabe que ganhou, não tinha medalha. E, pois é, e vocês receberam essa informaçãozinha, essa informação. Vai ver o cara tava nem lendo, era gibi. Exatamente. Não, vai ver o cara tá dormindo. Aqui com o livro, assim. E aí a Larissa, cara, qual que é o teu problema? Eu falei, cara, o cara ganhou de mim, Larissa. Dela, mas ganhou do quê? De quanto tempo que fica lendo? Aí eu falei... Liberados para decolagem. Olha, já verifiquei aqui no tablet, a gente está autorizado a decolar. Opa, mas boa. antes, Joel, da gente decolar, a gente queria saber alguma trip inusitada sua. Algum perrengue, alguma viagem, sei lá. Você foi pra Tailândia, o macaco te mordeu, alguma coisa do tipo, foi mordido por algum tubarão, alguma trip inusitada. Você tem alguma uma pra contar pra trip gente? inusitada. Tem várias. Deixa eu... Tem uma coisa que, não vou falar sempre, mas geralmente acontece comigo. Eu perco o voo. Você perde o voo. Aconteceu muito já? Muito. Sabe o que eu tô fazendo? Fala, Vitor. Lendo, cara. Caraca. Lendo. Competindo com alguém que não tá sabendo. E aí um dia eu já perdi voo, putz, assim, cara, Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo. Quase sempre eu perco o voo. Porque eu tô ali, vai sair, eu começo a ler, cara, eu fecho ali. Aí um dia eu tava explicando pra Lala. Tava eu e a Lalas voltando de alguma viagem, não sei de onde que era, acho que era da França, da Espanha, não lembro. Eu assim, amor, poxa, eu tenho uma mania chata, boba, de, caramba, eu preciso melhorar. O que foi? Eu fico lendo. E aí, várias vezes eu perco o horário dela. Tu tem que parar com isso, cara. Tu tem que ser mais esperto. Tu tem que parar com essa bobeira. Eu falei, pois é, mas sei lá, eu esqueço. Não, mas eu tô melhorando. Ela, tá bom, então. Ó, amor, a gente vai sair daqui a 2 horas. Eu vou dar uma deitadinha aqui, me acorda, tá? Eu falei, deixa comigo. Cara, a gente tava num jet lag ferrado. A Larissa deitou completamente no chão do aeroporto mesmo. Assim, deitou de bruço, pegou a mochila e dormiu. E eu falei, cara, vou dar uma lidinha. Achou um competidor? Vou dar uma lidinha. Tem alguém pra competir comigo? Não, hoje tá WO, então tá bom. Aí peguei o livro, cara, e comecei. Papapá, lendo. Daqui a pouco essa aqui acorda. Amor! O quê? A gente perdeu o voo! Cara, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro, não tinha ninguém. Quando ela deitou, tava lotado. Quando ela me chamou, não tinha ninguém, cara. E eu falei, meu Deus, perdi o voo! Aí a gente pega e sai correndo. Você tava grávida? Você não tava grávida, né? A gente sai correndo no meio do aeroporto, cai laptop, cai passaporte. Nossa. Cara, vamos perder e tal. Você tava indo pra França, é isso? Eu não sei se a gente tava voltando. Mas tem uma trip inusitada também que eu fiz ano passado, ano retrasado, que eu tava indo de Portugal para Inglaterra. Era isso? Portugal para Inglaterra. Aí, eu e o Gilberto Silva. Sabe o Gilberto Silva que jogou a Copa 2002? Volante. O volante? Sim. Eu e ele.
vamos lá pra Manchester, vamos, não sei o quê. Tal. Pô, e ele lá em Manchester é o cara, né? Pô, na Inglaterra. Ele manda. Ele manda. Sim. E aí ele me chama de Jota. Ele, Jota, fica tranquilo que o hotel tá comigo, o transporte tá comigo, eu tô comprando a passagem, depois a gente resolve aí, tá bom? Ah, tá bom. Então, a gente foi. E aí tinha que ter um documento, sei lá, tinha que preencher um formulário lá, preenche os formulários. Eu fui rapidinho na internet, preenchi, e ele, se confundiu e falou, cara, Jota, eu não vou conseguir nesse voo. Mas o voo era muito, tipo, a cada 40 minutos tinha um voo, assim. Ele, vou no próximo. Eu falei, tá bom. Aí voei pra Manchester. Cheguei lá, imigração. Aí o cara, vai pra onde? Aí eu... Aquele meme lá, né? Aquela polícia assim. Caraca, tá com giba essa informação. Eu falei, putz, não sei. Ele, vai ficar onde? Eu vou num hotel dele. Qual hotel? Aí eu, caraca, o hotel também não sei. Veio fazer o quê aqui? Aí eu falei, caraca, velho. Tava tudo Gilberto Silva tinha feito. Dele, cara, como é que tu vai entrar nesse país? Tu não sabe onde tu vai ficar? Qual hotel que vai ficar? Aí eu falei, eu conheço o Gilberto Silva. Mas eu sou amigo do Gilberto Silva. Que Gilberto Silva que jogou no Arsenal? Você é amigo do Gilberto Silva? Sou. Me prova. Cara, juro por Deus. Abri meu WhatsApp, mostrei minha conversa com o Gilberto Silva. Ele deixou entrar. Caraca. Puta, o cara da imigração... O cara da imigração viu minha conversa com o Gilberto Silva no WhatsApp, gosta tanto do Gilberto Silva, que permitiu que eu entrasse. E da Inglaterra. Desculpa, de Londres. Isso. A imigração. Cara, lá a imigração é chata. Tanto é que tem uma salinha do lado, quando você vai fazendo a filinha ali, tem uma imigraçãozinha do lado, você fica vendo as pessoas que foram barradas. E você fica de cara com as pessoas. Tem muita gente parada Não, lá. tinha certeza que ia ser barrado. Mas o Gilberto Silva, sem ele saber, me salvou. Então fica a dica pra quem tá assistindo, vai pra Londres, faz uma conversa, muda o nome Gilberto Silva, muda a foto E do seu mostra pro amigo, guardinha londrino lá. seu amigo Gilberto Silva que você entra. Isso aí. Não precisa nem Porque de amigo visto. do GeoJ não vai dar certo, não. Fenômeno. Já bateu essa, ficou parado. Caraca, essa é... Muito boa. Não, Vai ser inusitado. toda viagem que eu faço tem alguma... Cara, eu tenho a viagem quando eu fui pra Alemanha que... Não, dá tempo de contar mais uma? Pode falar, pode falar. Eu tava voltando de Dubai. Não. Eu tava voltando da Estônia, fiz um stopover em Frankfurt e durou umas 10 horas. Então, parei em Frankfurt, falei, cara, vou dar uma volta na cidade. Tem 10 horas. Aí eu liguei pra minha esposa e falei, eu tenho os 4 cavaleiros do sucesso. Eu chamei desse jeito, eu tenho os 4 superpoderes. É alguma coisa que eu falei dela, o que é? Eu falei, eu tô com tempo, eu tô com internet, powerbank, dinheiro vivo. Eu tô com poder na minha mão. Pô, virei Deus. Eu tô com internet e powerbank. Tô com tempo. Tô com dinheiro. Eu sou o cara mais poderoso do mundo, porra. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, vou dar uma volta em Frankfurt. Aí eu tô lá, desci... Sei lá, eu acho que eu desci 10 horas da manhã, meu voo era 11 horas da noite, saí, fui pra Frankfurt e tal, tô andando, liguei uma live. Pá! Gente, tô aqui na Alemanha, muito legal, tá muito bacana, e tô caminhando pelas ruas de Frankfurt, e elas aparecem, oi meu bem, tudo bem, não sei das quantas e tal, e eu andando, falando, cara, 1 hora falando. Porque eu queria conhecer o Museu de Arte Natural de Frankfurt. E tô andando 1 hora na live. Não, porque daqui a pouco eu desligo o telefone e ligo pra Larissa. Amor, tu se perdeu, né? 1 hora. Aí eu falei, cara, como é que tu sabe? Ela, cara, tu passava na mesma placa toda hora na mesma placa. Tu tá perdido. Eu falei, cara, eu tô perdido, eu não me acho. Eu não sei onde eu tô, mas eu tenho os 4 códigos do poder aqui. Os anéis do poder dela assim. Onde você quer ir? Eu falei, cara, eu quero ir pro Museu de Arte Natural aqui dela, cara. E ela, do Brasil, me orientando. O que eu tinha que fazer? Ela vai 2 horas pra cá, 3 horas pra cá. E eu andava, cara, perdidaço. Eu sou muito perdido. Localização geográfica, muito Zero. ruim. Tem ruim e tem muito ruim. Eu tô muito ruim. E aí eu tô assim, eu não achava, cara, de jeito nenhum. Não achava. Aí eu desisti. Falei, cara, vou ter que apelar. Vou no táxi. Cheguei lá no táxi, entrei no táxi. E vou apelar, porque eu achava que tinha um poder, né? Vou ter que nem com a internet consegui. Não, internet e o powerbank. Quando traçou a rota ali do... E aí eu falei, cara, eu consigo, eu sou muito tosco. Aí eu cheguei no taxista, falei, Museu de Arte Natural. Sabe o que ele falou pra mim? Tá aqui. Puta, mentira. Tava do outro lado da rua. E você 1 hora ali. Eu saí do táxi e atravessei a rua. Pagou o táxi. E o cara falou bravão, assim. Pô, cara, tá ali, pô. Aí eu, né? Cara, alemão, né? Aí eu falei, nossa, cara. Liguei contei pra minha esposa, não deveria ter contado, né?
Deixava em off. Né? Cara, então cada viagem é um. Cara. Toda viagem é uma trip inusitada. Então. E, Joel, teve um destino que você menos gostou, cara? Que você não voltaria, assim? Tá, muito boa pergunta, que eu nunca voltaria. Eu acho que eu nunca voltaria pra Tailândia. É Tailândia. mesmo? A Carol falou isso mesmo. É verdade, né? Longe? A Carol falou que a gente tem as mesmas praias que lá tem aqui. É isso aí. Eu não voltaria pra Tailândia. Assim, foi legal conhecer, mas não voltaria longe. E porque a Larissa, minha esposa, me colocou num barquinho 7 horas dentro do mar pra ver o pôr do sol. Eu falei, igual ali do Guarujá ali. Que eu... Mais uma trip inusitada. 3. Porra, igualzinho ali em São Vicente ali. Não vou, não. Aí, Tailândia, eu não voltaria lá nas Ilhas Fifi, né? Eu não voltaria, não. É muito longe, cara. É. E muito cheio de gente. A Carol reclamou da alimentação lá. Não sei se você teve problema com isso. Cara, alimentação. É meio exótico, não? Putz, foi lá, é meio exótico. Cara, a gente... teve outro lugar que a gente foi, não foi lá na Tailândia, não. Mas foi na mesma época, na mesma viagem, foi... Mas eu voltaria pro lugar, que foi na China. Eu voltaria pra China. A China é maravilhosa. Mas a alimentação é, cara, escorpião num palito. Você comeu? Eu não. Eu fui no McDonald's. Minha esposa comeu. E, Joel, agora a gente já decolou aqui. E eu queria te fazer uma pergunta no sentido da sua carreira, porque a gente vê que você é muito consistente, né? Todo ano ali a gente vê você crescendo, 100% presente no que você está fazendo. E você fala muito sobre metas claras, objetivos. O que é uma coisa que você colocou em prática nesses últimos 2 anos, que você plantou lá atrás, que você diria que está te ajudando a colher os frutos de hoje? Caramba. Fazer podcast toda semana. Isso foi ser consistente, religioso, no ritual de fazer podcast toda semana nos últimos 3 anos, sem errar uma, eu não erro nenhuma, me fez crescer muito. Você diz no resultado de números. Número, reconhecimento de marca, dinheiro, novas possibilidades, aprendizado, porque o Brasil é o país que mais escuta podcast no mundo. Então, o povo brasileiro tá acostumado. E aí, tem gente que começa e para, tem gente que não começa, tem gente que começa e não para. Eu fui o cara que comecei e não parei. E a minha disciplina atlética fez eu... né? Consistência, treino, A minha consistência. Aí o que aconteceu? Eu encontro as pessoas na rua, elas falam, cara, eu adoro você. Eu falo, pô, obrigado. E você mudou minha vida. Eu falo, muito obrigado. Mas eu adoro você mudou minha vida, ainda é muito abstrato, né? E, cara, eu acompanho muito o teu conteúdo, também é abstrato. Eu falo, tá, onde? Tá, podcast. E o que foi que... Qual foi? Puta, aquele episódio que tu parou e fez aquilo no total... foi muito bom pra mim. Então, é muito forte o meu Instagram e o meu podcast, que também tá no meu Instagram. Então, o podcast, ele fez um reconhecimento de marca muito, muito poderoso. Aí, o que aconteceu? Mais marcas se aproximaram, fiz mais publicidade, aumentei umas 4 vezes nos últimos 2 anos meu ticket de palestra, vendi mais, fiz mais negócios, mas acima de tudo, contribuí muito com a audiência, né? Contribuí demais com a audiência. E um ponto é que cada podcast meu parece uma terapia, pô. Eu me sinto numa terapia de psicólogo, assim, um terapeuta tá lá falando comigo, eu anoto. Virou uma sala de aula pra mim, assim, então isso foi, pra mim, foi poderoso. E o próprio podcast alimenta seu Instagram também, né? Alimenta Instagram, aí tá. Então, o podcast ele gera conteúdo pro YouTube, conteúdo pro Instagram, conteúdo pro TikTok, conteúdo pra minha newsletter de e-mail, conteúdo pra minha newsletter de LinkedIn. Ele gera frase, ele gera negócios, ele gera canal de venda, canal de entrega de publicidade, ele gera conteúdo pra caramba, ele gera artigo, ele gera e-book. Cara, ele gera livro, porque eu vou fazer um livro sobre... É como se fosse aquele devocional, um daily. Então, porque eu faço conteúdo diário também lá como podcast, então gera muita coisa. Além de ser um produto muito forte, ele ainda é um bruto que se desvencilha em vários desses outros que você comentou. Vários. Eu faço áudio todos os dias. Caraca. Todo dia. É a constância. Todo dia. Tem áudio meu. Só que eu não gravo o áudio. Eu capturo o áudio de várias coisas que eu faço, recorto, faço uma edição, empacoto. E o podcast, cada podcast deve gerar uns 5, 6 áudios. Então, um podcast por semana gera uma semana de áudio, entendeu? Então, isso propagou e muito, assim. Aí eu fiquei bastante conhecido, assim. Tudo bem. E, Joel, você participou do Shark Tank, né? Obviamente, com outros grandes empresários, o próprio João Apolinário, a Carol Pfeiffer. Qual foi um padrão que você identificou, se é que tem um,
nos projetos que iam lá, que os tubarões mais queriam e se interessavam em investir? É importante dizer que não é fake, é verdade. Você não sabe o cara que vai vir. Fica um tapume na tua frente, você tá sentado e pum, aparece. E aí você já vê, essa empresa aí tem tudo a ver comigo. Então, as empresas que vão lá são empresas que já tem mais... O empreendedor, ele já tem um target. Esse cara é bom de franquia. O cara vai mais no semi-exato, mais no Apolinário. Aquele cara é mais de produto. Putz, ele vai mais no Apolinário. Aquele cara lá mais de educação, saúde, tecnologia e internet. O cara mais inclina mais pro Joel. Então, isso é muito legal. Mas um padrão que eu vi que os investidores gostam. Dados na ponta da língua. Dados. Entender do seu negócio. Entender do negócio. Segunda coisa, o que você vai fazer com o dinheiro? Então, um plano. Terceira coisa, se o empreendedor tá full naquilo, se é part-time, já é diferente. E se tudo isso aqui falhar, a pessoa já tá em muita desvantagem. Mas tem uma última vantagem, que é a vontade do cara, ou da mulher, do empreendedor. Então, tipo assim, cara, tua ideia não é muito boa. Posso melhorar a tua ideia? O teu modelo de negócio não tá muito legal. Posso mudar o teu modelo de negócio? Mas eu gostei de você. Então, se você topar, eu olhar o teu modelo de negócio, dar uma pivotada na tua ideia, eu topo investir porque eu vi nos teus olhos que você tá muito afim. Aí isso tem padrão. Cara, eu me emocionei. Teve podcast, não, teve episódio lá que eu me emocionei, cara. Chorei. Por causa da pessoa. Eu falei, cara, eu me via na pessoa assim. Eu falei, caramba. Se identificava realmente. Me identificava. Cara, eu apliquei pra ir pro Shark Tank há mais de 10 anos e não fui aprovado. Então, Pra participar como pra receber investimento. Então, depois de um tempo, eu tava lá investindo e eu fiz a proposta mais rápida da história do Shark Tank. Como foi? 40 segundos. O cara apresentou em 40 segundos, você foi lá e fez a A proposta. pessoa, a pessoa apresentou, eu fui o primeiro, em 40 segundos eu falei, essa é a proposta, eu não quero que você fale com ninguém. Você tá 100% full hoje? 100%. Eu vou ser bem objetivo com você, eu vou ser o seu sócio aqui. Já tirou a gente. Essa Pode é ir embora, gente. Eu te ofereço R$500 mil, eu ajudo esse negócio a chegar no mundo todo. Se você falar que sim, pode fechar, não passa nem mais pra ninguém. Eu tô dentro. Vai nem deixar a gente fazer proposta, Joel? E ele já aceitou? E a mulher aceitou. Caraca, era a empresa do quê? É uma empresa de roupa que tem ela tem uma solução que as crianças vão pra praia com aquela roupa e não afogam. Eu assisti esse episódio, Titibum. verdade. Caraca, Então, assim, cara, morrem muitas crianças afogadas, eu tenho 3 filhos pequenos, a roupa é além de bonita conectar muito com... e salva a vida das crianças. Assim. Então, eu me envolvi muito naquele negócio. Falei, cara, deixa eu te ajudar. E aí, essa empresa, só com uma ajuda minha no primeiro mês, acho que ela cresceu umas 10 vezes. Caramba. Então, ela precisava, sabe, de uma arrancada, assim, sabe? É bem legal. E agora uma dúvida pessoal minha, Joel. Porque a gente é televisionado, só que até a negociação ali, que fecharam o negócio, fez o acordo. E como é que funciona o pós? Né? Porque a partir dali a gente já não tem realmente mais contato, não é nada televisionado. Como é que funciona o pós? Você vai ao encontro da empresa, você vai olhar números? Como é que funciona? Então, assim, o pitch dura mais ou menos uns 45 minutos. Vai pro ar uns 7. Então, a gente realmente fica... realmente, a gente se aprofunda, né? Aí a gente faz uma proposta, mas tem que passar por uma due diligence. Tem que passar por uma diligência. E aí, cara, só pra você ter uma ideia, das empresas que eu propus ali, passaram na diligência umas 25% só. Caramba. Umas 75% não passa. Caraca. Mas quem faz a diligência? Você mesmo? Aí a minha empresa, minha equipe faz a diligência. Cada investidor tem a sua própria equipe de diligência, vai lá, aí vê documento, dá uma olhada no DRE, bate os números, e aí isso faz parte do contrato que você tem esse direito. Então, você fica um pouco mais desprendido na hora do investimento. Não é assim, vou investir em você, tá assegurado que eu vou investir em você. Não. Eu vou investir em você, se tudo estiver certo, eu vou investir em você. Não, claro. Aí passa por uma diligência. E teve alguma empresa lá do Shark Tank que acabou, você deixou passar, ou aquela pessoa não te escolheu e você ficou com a raiva assim? Porque não sei se você sabe, lá nos Estados Unidos muito famoso é o cara do Ring, sabe? Que é aquela campainha que tem uma câmera. Ele fez a proposta, nenhum Shark... Eles quiseram, mas o cara não aceitou, depois veio a Amazon e comprou por $1 bilhão. E aí o cara sentou no banco dos investidores, né? Você de novo aqui? Só que dessa vez eu vim diferente. Exato. Teve alguma assim? Teve umas 3 empresas que eu quis ser escolhido, propus, mas não consegui. Teve uma de game, que aí os caras olharam entre a minha proposta e a proposta do Bruno, Play Hard, que é o cara
porra, é o cara do game e falou, pô, Joel, legal, mas eu vou no Bruno. Teve uma também de educação, mas tinha só que ela tinha uma característica de franquia. Aí o cara foi no Semenzato, pô, Joel, eu gosto de você, educação, mas eu vou no Semenzato. E não dava pra pegar mais equity, porque o Semenzato, ele tem ia quebrar a tese dele, né, de investimento. E teve uma também de vestuário, muito legal, que eu queria investir, mas eu já tinha uma empresa de vestuário, então deu conflito. Acabou dando. Teve uma outra também. Teve uma outra muito engraçada, não bebo, né? Aí teve uma empresa de vinho que chegou lá, e aí o cara chegou, uma empresa de vinho. E você tem um ponto, tem um Shark da vez. Então o Shark da vez é aquele que fala, boa tarde, bom dia, sejam muito bem-vindos à 8ª temporada do Shark Tank. É o cara que abre, né? E eu era o Shark da vez, então eu tinha um ponto aqui no meu ouvido, quando a produção quer falar comigo, né? Aí entrou, sejam muito bem-vindos a essa 8ª temporada do Shark Tank Brasil. Conta um pouco mais da história da tua empresa. Abri a pergunta, já sabia que eu não investi, vinho. Eu não bebo. O cara pode falar o melhor negócio que for, não faz parte de mim. E eu não falava nada, cara. E a galera perguntava, e eu assim. Vou fazer aqui pergunta. Aí, Joel, você tem que falar alguma coisa. Aí eu recebi aqui, né? Joel, eu sei que você não bebe. Mas você tem que falar alguma coisa. Eu falei, é verdade. Muito bem, já quero fazer aqui a minha primeira colocação. Eu não bebo e é por esse motivo que eu tô fora. Bom, então vou me posicionar. E seria muito complexo pra mim que, poxa vida, eu não bebo. E é só por esse motivo que eu tô fora. Muito obrigado, Joel. Obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua sinceridade. Não, sinceridade, pô, eu não bebo, cara, então eu não vou entrar. Pode ter uma margem X, não rola, não faz parte da minha vida, entendeu? Sim. E teve alguma empresa assim que nenhum Shark conseguiu pegar e depois explodiu? Você sabe se é de algum específico? Na minha edição ainda não, mas teve um cara que faz parte até da minha mentoria, que é o Rafael Matos. Ele levou há uns 4 anos atrás de uma empresa que era uma franquia. Como é que é o nome, amor? Premia Pão, e aí ninguém entrou. E a franquia explodiu, estourou. Tripulação, posso fazer uma pergunta pro Joel J? Eu sou muito fã dele e estou até emocionado. Não. Desculpa, Uau, quem que é? Desculpa, é o Max aqui. Max. Ele sempre se intromete, né? Sempre. E ele para do meio do nada, né? Ele Meio do interrompe. Você já aceita fazer uma pergunta, João? Sim, Max. Fala aí, ele mano. tá pilotando, né? Deixem logo, ou eu vou mostrar a minha alta performance no ringue para vocês. Olha só. Não, beleza. Ele ameaça ainda. Vamos deixar então, vamos lá. Olá, Joel. Meu nome é Max, sou a inteligência artificial do Jato. É um prazer te conhecer. Antes de você chegar, eu estava consumindo seus conteúdos e livros. Confesso que aprendi muitas coisas. Legal. Aprendi que sou muito fraco mentalmente porque eu sempre perco para a batatinha do McDonald's. Socorro. Aí eu vi também que você fala sobre sua rotina de entrada no dia. TLA. Tocou, levantou e água. Tentei fazer isso hoje de manhã, mas quando entrei na água quase entrei em curto-circuito. Esqueci que eu sou um algoritmo. Hahaha. Tá bom. Beleza, Max. Qual que é a pergunta, Max? Mano. Joel J. Fui instruído a pesquisar sobre você nas redes sociais e criar uma pergunta inusitada. Tá Com bom. base na pergunta feita por mim aqui vai a pergunta inusitada. Se você fosse jogado em uma ilha deserta e pudesse levar apenas um livro, uma música e uma refeição para consumir pro resto da sua vida, qual seria e por quê? Mas Max eu só for jogar numa ilha deserta, mas eu vou morar lá pra sempre? É a Isso. sua vida. Você tem uma refeição, um livro e uma música. pra escolher. Tá vendo? Se fosse pra voltar, eu ia escolher outro livro. Eu ia escolher um livro Como Criar uma Jangada, né? Excelente. Pô, já foi levar muito esse bem, livro. já. Como criar uma jangada e voltar, né? Mas como eu vou ficar lá, tranquilamente eu levarei a Bíblia, porque ela tem todos os princípios e valores que iam me dar tranquilidade e eu ia ficar bem. Uma coisa pra comer? É uma refeição e uma música. Uma refeição. Dá pra ter uma refeição. Cara, a refeição seria salmão, grelhado, batata e macarrão sem glúten para beber água com gás. Pode ter um docinho? Uma sobremesa, né? E uma sobremesa seria um brigadeirinho. Aí, Tá bem pro resto da vida, hein? Nossa, tá bem zaço. Tá muito bem. Cara, ia ter proteína, ia ter carboidrato, ia ter docinho, não tem glúten, então não ia ficar todo empipocado, porque eu tenho, né? O brigadeiro é sem açúcar, então ele seria adoçado com outro tipo de adoçante.
Eu quase escolhi um caldo de cana. Mas será todo dia, eu acho que é enjoado de caldo de cana, né? Então água com gás, mas tem que ser gelada a água. Tá exigente, né? E a música? Pra combinar a música, cara, qual que é a música que eu ia ouvir todos os dias? Caramba, essa é difícil, cara. Na verdade, eu não ia ouvir todos os dias, eu ia ouvir quando eu quisesse, né? Então, eu levaria uma música... Meu Deus do céu, será que eu levaria a música do Coldplay, Viva La Vida? Mas ia ficar gritando naquela ilha deserta lá. Eu e os macacos, né? As cobras lá. Ou eu levaria Viva La Vida, ou eu levaria uma música... Eu levaria Metal Contra as Nuvens do Legião Urbana. Caraca. Metal Contra as Nuvens. Motivo, ela não tem refrão e ela é grande. Então, se eu enjoasse, eu vindo a cada minuto, assim. E a letra é boa. São várias músicas. Metal Contra as Nuvens do Legião Urbana. Nossa, essa foi difícil, tá? É o Max. Agora, se tu falasse, leva um instrumento, não levaria nenhuma música. Eu só levaria um cavaquinho. Aí eu ia compor as músicas. Topíssimo. Joel, eu percebo, claro, no Instagram, você principalmente é uma grande influência para as pessoas, o quanto que você vem motivando as pessoas a serem realmente mais produtivas também, né? Por que não? E acho que até falando um pouquinho, uma percepção minha, não sei se dos últimos anos, eu vejo muito que as pessoas estão desmotivadas, sabe? Você enxerga isso também? Tipo, e você consegue, de repente, elencar um principal motivo, talvez, por causa disso? Eu enxergo que as pessoas, elas estão demonstrando mais isso, e as mídias sociais têm sido um instrumento para elas demonstrar que elas estão mais aparentemente desmotivadas, indisciplinadas e sem senso de propósito. Eu só não tenho certeza se antes das redes sociais isso também acontecia. Ah, João, então, chuto. Eu acho que não. Eu acho que as redes sociais hoje, por exemplo, a internet foi a ferramenta que me enriqueceu. As redes sociais foi a plataforma que me enriqueceu. Então, pra mim, a rede social Cara, eu sou muito grato às redes sociais. Não tenho absolutamente nada a falar, apenas agradecer. Em contrapartida, muita gente sofre nas redes sociais também, porque se compara errado, olha e vê, pô, eu quero ter aquela vida, aquele corpo, aquela mulher, aquele casamento. Eu gostaria de ter aquela estrutura, conhecer aquelas pessoas. E aí, quando elas olham pra realidade delas, elas comparam de maneira equivocada o palco com o bastidor, né? Ela pega só um frame, uma foto. Pá! Isso tem até um nome que na psicologia chama efeito halo. É um viés cognitivo, que é assim, ó. Se você vê que uma pessoa é boa em uma coisa, você pressupõe que ela é boa em várias outras coisas. Então, é por esse motivo que tem um cara que fica muito decepcionado, ou uma mulher que fica muito decepcionada, sei lá, com um artista que fez uma coisa com a sua esposa. Pô, cara, como que você traiu a sua esposa? Só que o cara é um artista. É um jogador de futebol que fez assim, criou uma situação muito delicada, ou cometeu um crime, cometeu alguma coisa ilícita, e você gosta do cara do campo. Eu mesmo já me frustrei bastante com pessoas que eu conheci pessoalmente, assim. Sei lá, peguei um cara do futebol, falei, cara, o cara é muito craque, joga muito, pelo amor de Deus, cara, sou seu fã. Aí depois, quando eu fui conhecer ele nos bastidores, não era aquilo, cara. Eu falei, caraca. E a minha esposa que vinha, você tem que dar uma segurada, João, calma aí, não é bem assim e tal. Mas você não tem filtro. Então, eu que já vivo isso, que sou uma pessoa pública, já passo por isso. Imagina uma pessoa que não é pública. Então ela, meu Deus, ela super valoriza uma coisa. Então, eu creio que sim, que as pessoas estão sofrendo mais. Qual que é o meu papel nisso? Não mostrar que eu sou um super-herói, que eu sou um Superman, que eu sou um Homem de Ferro. Não mostrar isso, mostrar a vida real. João, você fica triste? Fico. Sério? É difícil pra você também? Nossa, muitos. Tem dúvida? Diversas. E medo? Um monte. Tu tem medo? Eu? Um monte. Mas eu achei que você não tivesse medo. Mas de onde você tirou isso? E também é difícil. Você também tem preguiça? Tenho. E você também tem vontade de desistir? Diversas vezes. Então o cara fala, porra, você começa a ler livro e para no meio do caminho? Várias vezes. Você paro. Mas você lê 3 livros ao mesmo tempo que eu leio. Então peraí, pô. Então não... Às vezes é puxar o seu papel como uma pessoa tão humana como as outras. Humana quanto? Aí o cara fala, então peraí, pô. É porque eu vi um cara falando, uma mulher falando, que é assim, assado. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Eu costumo dizer assim, que se você tá do lado de uma pessoa que fala que não tem medo, cara, desconfia. Se você tá do lado de uma pessoa que fala que ganhar dinheiro é rápido e fácil, desconfia. Se você chega uma pessoa e fala assim, a vida é fácil, cara, desconfia. A vida não é fácil, a vida é difícil. O dinheiro leva tempo.
Você precisa ter disciplina. Fazer sucesso é difícil. As pessoas têm medo. Tem medo. Todo mundo tem uma bucha. Isso vem com a maturidade e também com a responsabilidade de falar com tantas pessoas, entendeu? Na internet. Joel, a gente viu num podcast que você participou que você foi para um campeonato mundial de natação em 2005, que você batalhou bastante. Inclusive se classificou para a final, se eu não me engano, com a 5ª colocação, 5º melhor tempo. E na hora que vai passando as câmeras, né, nos nadadores, você olhou para a câmera e pensou assim, pô, minha família tá me olhando, e se eu errar a primeira braçada? Foi exatamente o que aconteceu. E aí exatamente aconteceu, chegou na hora da competição, na hora de nadar, você realmente errou a primeira braçada. E aí minha pergunta é, Joel, você acha que as pessoas falham muitas vezes pelas suas próprias crenças limitantes? Sim, a tua pergunta foi ótima. Você acha que as pessoas falham muitas vezes pelas crenças limitantes? Sim, sim. Pelas barreiras que elas colocam. Sim, sim. A gente erra, na minha opinião, por 2 motivos. A gente erra por ponto cego. O que é ponto cego? É uma coisa que existe, mas você não tá vendo. Sabe, pô, igual tem ponto cego no retrovisor do carro? O carro tá dizendo assim, ó, você não tá vendo aquele motoqueiro. Mas tá ali. Mas ele tá aqui. Tem carro hoje tecnológico que apita, tem aquele vidro, aquele espelho que aproxima. Então, um ponto cego tá rolando uma coisa, mas você não tá ligado nela. Então, esse erro é meio que um erro... Eu acho que é um erro aceitável. Por que é ponto cego? Imaturidade, falta de experiência, falta de uma visão 360. Aí você não vê, você vai aprendendo, né, durante a tua jornada. E o segundo nível de erro é o ego. Que ele te trai, porque ele nunca vem transvestido de ego. Ele vem transvestido de elogio. O sucesso, o elogio, o tapinha nas costas. Ninguém acorda e fala assim, cara, hoje tem o quê? Deixa eu ir lá, hoje no podcast eu vou ser um baita de um escroto hoje no podcast. Ninguém acorda pra ser um escroto, mas esse é. Ah, você é um porre. Não, ninguém acorda pra ser desse jeito, mas às vezes você é. Então, eu percebo que as crenças limitantes, elas atrapalham mesmo, que as coisas que a gente deixou ou permitiu, e mesmo criou na nossa cabeça através dos pensamentos, e o ego, do tipo... Vou ganhar... É uma linha, cara. É uma linha muito doida. Porque o ego já te levantou. Porque existe ego grande e ego forte. O que é ego grande? É quando você se acha o rei da cocada preta, entendeu? Mas o que é o ego forte? Você fala, cara, eu consigo, peraí, não, eu vou levantar. Sabe, você tem um proud, né? Que você tem orgulho de você. Isso é força no dia. Isso é um ego forte. Isso é incrível. Você respeita o que tá acontecendo, mas você não... Se diminui. Não se diminui. O ego grande é quando você fala, cara, isso aqui eu já sei, eu já domino, eu entendo, e assim por diante. No meu caso lá, na Copa do Mundo, cara, eu pensei isso, passou a câmera e falei, cara, não posso errar. Errei. A primeira. 50 livre. Primeira. Acabou. Acabou a prova. Eu dava 14 braçadas na ida e dava 16 na volta. Eu dava 30 braçadas. Primeira braçada, errei. Fiquei em 7º. Eu bati e saí. Eu nem olhei direito. Eu bati, saí da piscina, tirei a touca, olhei, sentei na piscina lá fora e comecei a chorar. Mas de raiva. Eu falei, caraca, eu levei uma vida pra estar aqui, cara. Como é que eu me erro a primeira? Como é que eu erro a primeira abraçada, cara? Como é que eu erro a primeira abraçada? Eu tava vendo aqui as Olimpíadas, um nadador, pô, cara, amigo, querido, o Marcelo Quereghini. Marcelo Quereghini tá na 3ª Olimpíada, foi finalista na Olimpíada de 100 livre. Ele foi nadar eliminatória, ele errou. Porque quando você entra na água, você tem que juntar assim os braços, assim, ó. E ele não conseguiu fazer isso. E ele entrou assim, ó, na água. Não sei se você viu essa foto. Faz diferença. Nessa ele... Não, ele ficou de fora. Só porque ele entrou assim. Ao entrar assim, ele saiu, gerou tanta água no rosto dele que quando ele subiu pra nadar, ele já tava na cintura do cara. Não dá pra pegar. Não, ele bateu, botou a cabeça assim, saiu e falou, cara... Papo de milésimos, né? Não tem como. Então, o cara é muito experiente. Muito experiente. Então é assim, ó. Uma fração de segundo. Tripulação 10.000 pés. Joel, agora a gente atingiu aqui os 10.000 pés. E nos 10.000 pés é quando a gente traz perguntas dos nossos seguidores no Instagram, que a gente abre uma caixinha de pergunta para eles mandarem para você. Então, inclusive, se você está assistindo em casa, segue a gente no Instagram que você sempre pode mandar umas perguntas para os nossos passageiros aqui. Então, Igão, traz pra gente a primeira aí. Primeira pergunta é da Karen. Joel, você e a Lalas parecem ter uma parceria muito forte e equilibrada. Alguma vez o lado profissional chegou a afetar o relacionamento pessoal de vocês? Muitas vezes. Por exemplo, ó, eu não brigo com a minha esposa com relação a relacionamento. Mas eu brigo nós brigamos com relação a trabalho. A gente briga.
Mas não é uma briga assim, homérica. Oh, meu Deus! A gente discute, Sim. né? Pro bem do negócio. Pro bem do negócio. Sim. Nós nunca... Tem uma coisa muito boa, né? A gente discute, as discussões não são fáceis. Eu sou um cara... Cara, eu sou um cara alfa. Minha mulher também. Então não tem submissão pra nenhum dos lados, entendeu? Os dois com opinião muito forte, os dois são convictos no que falam. A minha mulher é a gestora, ela é a CFO, ela é a pessoa do back, eu sou o cara do front, eu sou a marca, eu sou a venda, eu sou o crescimento. Então, os pontos de vista são diferentes, então a gente discute, né? A gente fica lá discutindo bastante. E a gente já carregou diversas vezes pra casa a conversa, diversas. Mas não querendo, mas impossível, Acontece. assim, acontece. Agora, uma coisa muito, muito positiva é que a gente nunca... discutiu sobre o destino da empresa. Sempre foi o mesmo. Agora, eu sou um cara dominante e influente no DISC, lá no perfil DISC. Minha esposa é dominante e conforme. Cara, é tipo uma coisa... Cara, eu sou dominante, rápido, falo dado rápido. Sim, perguntei, que horas são? Não quero saber se tem abacaxi, né? Vai direto ao ponto. E beleza, vamos começar agora. Agora, a conforme fala, não, peraí, não é bem assim. A gente vai organizar, espera. E tal, não tem que esperar nada. Não, espera, não é bem assim, porque da outra vez, que não sei o que. Então... Tem muito essas questões. Eu acho que a gente faz uma bela dupla. Só que a gente combinou algumas coisas. Por exemplo, que a gente fazia e a gente não faz mais hoje. Quando a gente discutia na frente de alguns líderes, a gente deixava claro, quem tá discutindo aqui é o sócio. Não é o marido nem a esposa. E aí a liderança, tá bom, legal. Agora, hoje a gente já combinou que nem discutir ou levantar a voz, a gente vai fazer mais. Porque... Quando eu discutia na frente deles, entre os sócios, mas quando eu entrava no carro, entrava o marido. E aí a discussão ainda... eu carregava a discussão, entendeu? Ela tava um pouco quente. E quem tem sócio tem chefe, né, meu? Ela é minha sócia, então ela é minha chefe. E assim vai. Então a gente já teve essa questão da discussão, porque a gente percebeu que a gente discutia nas reuniões de liderança quando a gente não tinha conversado antes. E tinha acertado um ponteiro antes. Então, antes da gente falar com os líderes, vamos falar a gente antes. Então, putz, acertamos isso. Então, sim, a gente já teve discussão, faz parte do negócio, faz parte do amadurecimento. Como é que soluciona isso? Tem da mesma visão, o mesmo objetivo, clareza de papéis. A Larissa fala muito disso, cara. Eu faço isso, você faz aquilo, né? E conversa, meu. Conversar pra caramba. Isso é bem legal. A gente evoluiu pra caramba, a gente tá junto há 10 anos. A gente começou mais easy, depois a gente acelerou pra caramba, aí ficou muito difícil. E agora acho que a gente tá numa fase que a gente tá bem maduro, assim. Bem maduro nessa questão da relação sócio. Joel, a próxima aqui, inclusive, eu acredito que você saiba quem é. Carol Cantelli, tá até aqui, ó. Carol Cantelli quem é? A Madonna? Madonna. Ela falou o seguinte: fiz uma viagem com o Joel e o Thiago Nigro para os Estados Unidos para participar do evento do Tony Robbins. Um dia fomos ao Cheesecake Factory e enquanto eu e o Thiago nos enchemos de cheesecake, o Joel comia salada. Aquele emojizinho assim, ó, não acredito. A pergunta é, como você é feliz sendo assim? Acho que brincadeiras à parte, tipo... Não dá pra confiar num cara, né, que vai no Cheesecake Factory e come salada, né? No repolho. Não dá pra confiar aí com água com gás. Ela, cara, eu tô nos Estados Unidos, cara, eu tenho que comer isso. Aí que cara chato. Ai, que chato. Pois é, eu não sei se eu tava... Não sei se eu tava fazendo dieta, não sei porquê, mas eu comi uma saladinha. Mas a minha cabeça era que eu tava assim, cara, se eu comer um Cheesecake Factory aqui, eu vou ficar com sono, e aí tem o cara tarde, eu vou perder o foco. Nível de insulina ali. E nível de insulina e tal, mas eu acho que a Carol, naquele dia, ela tava mais feliz que eu, cara. Eu acho que... eu devia estar um pouquinho mais focado, mas ela tava mais feliz que eu, cara. E essa história foi verdadeira. Mas sabe o que eu aprendi nesse tempo? Todo extremismo, e eu fui muito tempo muito extremo. Muito extremista, assim. É só isso, tá? Atleta. Não é bom, cara. Não é muito bom, assim. Eu aprendi a ser extremista no esporte. Só que no mundo dos negócios, no mundo fora o atleta, não precisa ser extremista. Você pode ser extremista. Você vai ter resultados maravilhosos? Vai. Mas você pode ser mais inteligente. Você pode ir na dose, um pouquinho. Porque é muito doido, cara. No esporte, você fica o tempo inteiro com o modo competição ligado, cara. Tá competindo o tempo inteiro. E no mundo dos negócios não precisa, assim. Porque assim, ó, no esporte é assim, ó. Se eu tenho uma medalha de ouro, não tem mais ninguém com medalha de ouro, sacou?
É só prata ou bronze. Vai subir 3 no pódio. O quarto não vai subir. Então, porra, cara, eu tô no mínimo detalhe. Mas no mundo dos negócios, se eu quiser fazer R$1 milhão, não quer dizer que você não vai fazer também. O outro também faz. O outro também faz. Não é soma 0. Tu também faz. E isso eu tive que aprender com o tempo, cara. Porque não pode não, cara. Tem 4 aqui, ó. Um vai ficar de fora, não vai ser eu. Não, aqui tem 4. Os 4 podem fazer R$1 milhão. Então essa sacada que veio com o tempo, faria hoje eu comeria lá com ela, entendeu? Na dosezinha que, pô, é o que eu como. Hoje eu comeria com ela. Então, Carol, você tava mais avançado aqui, ó. E feliz. Por isso que não tem nenhuma ruga tua aí, nenhum cabelo branco. Se tem, ninguém tá vendo. Ó, eu nunca respondi isso desse jeito. Eu nunca consegui elaborar essa resposta, entendeu? Nossa, mas muito boa, realmente, essa reflexão que você... Nunca consegui elaborar. Eu nunca consegui. Esse extremismo, assim, eu nunca consegui. Muito boa, realmente. Tripulação, temos um aviso de turbulência. João, agora a gente tá passando aqui por uma área de turbulência, estão sentindo aí. Tá até tremendo um pouquinho aqui, ó. E o assunto, então, ele é um pouco turbulento, que é o impacto das redes sociais, né? Porque a gente aqui não cresceu com mídia social, você também não cresceu, mas eu vejo que todas as crianças hoje em dia estão crescendo com isso. Sim. Na rotina delas. E eu até vi recentemente no seu Instagram que você falou que vocês foram viajar, eu acho que você e a Lala. Sim. Vocês foram num restaurante e você viu que tava todo mundo usando o celular, todas Sim. as crianças, e ninguém ali interagindo, conversando, não estavam presentes mesmo no momento. Né? Sim. E você, como influenciador, você acha que as mídias sociais estão sendo mais benéficas ou maléficas para as crianças? Cara, maléficas. Não consigo ver uma criança se beneficiando da rede social. Vou me posicionar aqui forte, tá? Eu tenho 3 filhos, não consigo ver os meus filhos se beneficiando de uma rede social. No quê? Eu vou fazer o quê com uma rede social? Não tem nem maturidade, né? Nada, não tem nada. E essa viagem que eu fiz foi chocante. Aí talvez você vai... Uma galera falou, pô, achei que você já fazia isso. Qual que é a história? Meus filhos não têm tela, tá? Existem vários estudos que tela para até 2 anos é ruim, o moleque fica hiperativo pra caramba. Meus filhos brincam, a gente joga, tem um livrinho, a gente brinca, tal. Não tem assim, ó, vê aqui um desenho enquanto eu tô fazendo tal coisa. Não rola isso, tá? Então, às vezes eu tava na minha casa, tava almoçando, tava jantando, e os moleques estão lá e eu às vezes pegava aqui, pô, o que tem no WhatsApp aqui? Ah, legal. Pô, tem no Instagram aqui, ah, legal. Eles não estão com o meu telefone, mas eu estava com o meu telefone. Quando eu tava lá no restaurante, eu saí pra pegar, sei lá, um ovo cozido e voltei pra mesa. Quando eu voltei pra mesa, eu vi um moleque, um menininho, assim, ele devia ter 1 ano a mais que o meu filho mais velho. O moleque tinha uns 6 anos, com uma tela na cara dele gigantesca, comendo um negócio, o pai do lado, e um outro filho aqui, que eu acho que tava no berço, e a esposa. E, cara, aquilo foi muito chocante pra mim. Foi muito chocante, muito, muito. Eu falei, Larissa, a partir de hoje... eu não encosto no telefone na mesa. Por quê? Porque eu vi uma cena ali, não sei o que. A Larissa consegue. Ela é capaz de fazer isso. Eu não era. E aí eu falei, por quê? Porque eu vi uma cena ali, eu vou me arrepender. Eu projetei meu filho no futuro. Eu falei, cara, eu vou me arrepender. Daqui a pouco eu vou estar falando, o que vocês estão fazendo? Pô, tô no telefone, pai. Tu ficou também? Só que no outro dia, aí foi chocante, porque eu já tinha decidido. Então, quando eu já tinha decidido, eu comecei a olhar pros lados, porque eu tava... Nem eu olhava. Porque meus filhos não ficavam no telefone, mas eu ficava. E aí, como eu já não tava ficando mais, meu telefone tava no bolso, eu tava comendo lá e comecei a olhar pro lado. Quando eu comecei a olhar pro lado, eu comecei a me ligar. Cara, eu vi uma criança colocando um monte de bala assim na mesa de um pai, e o pai aqui, ó. E ela ia colocar uma bala. Cara, tinha um punhado assim de bala. Eu bati uma foto. Vou achar essa foto. Eu não mostrei o cara. Chegou aí, né? Chegou. Eu Tinha um pirulito gigante ali também. Eu guardei essa foto porque eu vou usar ela como conteúdo em algum lugar. Eu falei, cara, eu não vou bater a foto do pai. Esse é o pai. E olha essa mesa. O moleque ia e buscava uma bala por vez. E colocava na mesa. Voltava. E eu tava... E ele fez isso aqui, ó. E o pai... Depois teve uma hora que ele começou a brincar com brinquedo. E eu falei, meu Deus do céu. O pai não viu. Eu olhei pra mesa do lado, um pai não via, outro 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 pai não via. E ali eu falei, cara, é isso. Se era uma coisa que faltava, é isso. Eu vou me arrepender. Isso foi no dia seguinte, você falou que No outro dia. Por quê? Por que eu vi esse cara? Porque eu também parei de olhar. Eu parei de olhar aqui. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Meu filho não olha no meu, mas eu olho. Então, nem eu, nem ele, parei. Aí eu vi o mundo. Quando eu vi o mundo, eu falei, cara... Tem uma coisa que o podcast me ajuda. A única atividade, agora são 2, né? Mas a única atividade que eu faço hoje de trabalho que faz eu não pegar no meu telefone é o podcast. Todas as outras eu pego. Então eu fico lá no meu podcast 2 horas, 1h30,
eu não encosto no meu telefone, porque, cara, não tem como. Eu tô aqui contigo. Foco total, né? Você precisa estar presente. E né? ali é demais. Aí eu fico imerso. Porque se eu tivesse, sei lá, ouvindo podcast em algum lugar, eu ia estar, né? Sim. Então a gente tem que fazer um puta exercício, cara, pra não ser interrompido, porque o troço é difícil. Só que os nossos filhos vão vir já ligeiro. Meu filho Fica a tela é muito fácil, né? é muito fácil. Meu filho de 1 ano, ele faz assim, ó. Cara, se meu filho hoje de 5 anos quiser escolher um filme no Netflix, ele consegue. Ele não sabe ler, mas ele sabe ligar, ele sabe ir, ele sabe apertar. Ele fala, você quer Sonic? Pô, você tem 5 anos, sabe ler, pô. E é muito mais fácil você dar a tela do que dar atenção, às vezes. Exato. Esse que é o Então é um baita desafio, os pais e as mães aí sabem disso. Essa foi uma decisão e a turma adorou, cara. Falou, pô, foi importante. Teve outras pessoas que falaram, cara, eu já faço isso. Outras, pô, vou começar a fazer isso. Legal. Ainda sobre o tema de filho, Joel, eu vi você falando sobre desde cedo já praticar a autorresponsabilidade com seus filhos. E até vamos botar aí pros pais, né, que estão nos assistindo, quais práticas, assim, você pratica, né, com seus filhos dia a dia, que você acha que recomenda para outros pais também? Vamos lá. Primeiro, eu planto neles algo todos os dias. Eu falo alguma coisa pra eles todos os dias. Eu chamo de reunião. Falo reunião. Aí vem os molequinhos, né? Aí eu falo, você é rápido. Você é forte. E você é esperto. Beleza? Beleza. Bora pra escola. Todo dia. Todo dia uma mensagem. Tum. Tem até uma história interessante que o Joaquim, meu filho do meio, um dia eu cheguei nele e falei, você é rápido. Ele ficou... Eu sou, tipo... Beleza. Foi pra escola, voltou, cheguei em casa, molecadinha, 3 moleques, sei lá, rolou treta, confusão, ele deu uma martelada na cabeça de um outro, deu um chute na cabeça do outro, treta, pá! E aí o 11 veio chorando, Joaquim me bateu! Pô, Joca. Aí Larissa, amor, vai lá, resolve. Joca, vem cá. Vem aqui, Joca. Joca, vem cá. Aí veio o dia. Pô, Joca. Pô, filho. Não, pô. Desse jeito não, filho. O que o papai falou pra você? Que eu sou rápido. Você falou, ele aprendeu. Eu virei a cabeça, comecei a rir e por dentro aqui, ó. Deu certo. Pô, o que eu te falei, filho? Pô, tu falou que eu sou rápido, meu. Foi isso que tu Errado não tá, né? Foi isso que tu me falou. Né? Então isso é muito legal. Então vamos lá. Eu planto sempre uma informação neles, uma semente neles. Eu converso com eles olho no olho e com muito respeito. Muito, cara. Nunca levantei a voz. Não levanto a voz. Eu só falo Joaquim. Eu não falo Joaquim! Grito, não tem grito. É no tom. No tom. Joaquim. Posso falar com você agora? Eu converso com eles perguntando. Posso falar com você? Ele pode. Por favor, você pode vir aqui? Ele vem. Tá. Não, então, eu vou falar uma coisa pra você entender. Você só tem 2 opções. Tudo bem? Você só tem 2 opções, tudo bem. Posso falar com... E os moleques ficam aqui, ó. Né? Tá. Ou é assim, ou a gente sobe agora pro quarto. O que você escolhe? Ele é assim. Ok. Temos um combinado? Temos. Qual que foi o combinado? Cara, incrível. E os moleques entendem, cara. Então é bem legal. Mas muito respeito. Peço, por favor, digo obrigado. Respeito os meninos, todos. Muito amor, muito carinho. Eu sou, beijo, abraço todos os dias. Outro ponto é esporte. Esporte, né? O esporte sempre, né? A gente, que ensinou ele a nadar na piscina da nossa casa. A gente mostra o esporte de um jeito bem lúdico, bem legal. Joga bola, anda de bicicleta, vai no clube, vai na quadra, anda de skate. Isso a gente faz muito. Livro, muito. Todas as semanas a gente lê um livro com eles. E assim, cara, livrinho, lê, senta aqui, lê, livrinho. Contar história. A gente tem essa questão também. Eu escrevo pra eles. Eu sempre escrevo. Escrevo e guardo, porque no futuro eu vou dar todas as cartas pra ele, né? Então, isso é bem legal. Até me perguntaram esses dias, né? Qual que vai ser o livro mais incrível que você vai escrever? Aí eu falei, vai ser o livro que eu não vou publicar. Que só vai ter 3 cópias. Aí ela disse, eu quero uma também. Que vai ser um livro chamado Quando Eu Não Estiver Aqui. Vai ser um livro para meus filhos. E não vou publicar, vou dar pra eles assim, ó. Filho, quando eu não estiver mais aqui,
Lembra disso. Então eu vou falar sobre coragem, sobre servir as pessoas, né? E vou dar isso pra eles, assim. É forte, né? Foda, hein? Não, foda. Muito foda. Animal. Então, assim, minha relação com os meus filhos é uma relação, cara... Eu me emociono, né, cara? Meus filhos me salvaram, meu. Por quê? Por que eles me salvaram? Porque eles me consertaram. Eles me consertam todos os dias, entendeu? Vocês têm filhos? Não. Vocês vão querer ter. Do jeito que eu falo, vai querer ter um monte. E fazer um livro pra eles. É porque assim, ó, o teu filho, ele te mostra coisas que... Ele te mostra buraco que você nem sabia que tinha. Você fala, caraca, eu tô faltando nisso, mas isso é buraco? Você vai perceber. Você fica muito produtivo. Você vai ficar mais rico. Você vai ficar um melhor marido. Você vai se conectar demais com a tua esposa. Você vai ficar muito corajoso. Coragem, você vai lá, sou corajoso. Espera nascer um filho. Você vai ficar produtivo, corajoso, valente, com puta propósito. Você vai entender o teu pai. Caraca, meu pai fazia isso, mano. Cara, minha mãe fazia isso. Agora eu tô entendendo. Você vai ficar hiper, mega, ultra responsável. Você vai ficar mais empático com a dor dos outros, com a criança. Você vai querer... Você não vai querer ficar dando bobeira no escritório. Acabou, galera. Beleza? Mais alguma coisa? Beleza? Valeu, tchau. Você vai sair mais cedo. Você vai querer chegar no limite e sair antes pra ficar com teu filho ou com a tua filha. Você vai encontrar um motivo surreal e você vai... Cara, você vai ficar muito forte. Muito, muito forte. Mais produtivo. E vai dar conta. Vai dar conta. A vida vai fazer sentido. E você vai falar assim, cara, como é que eu vivi uma vida sem isso aqui? Sem isso aqui. E é interessante as fases porque quando a mãe descobre que ela vai ser mãe, ela virou mãe na hora. O pai não. Não, ele não... Você é pai. E aí, mano? Eu não sei. E aí? Legal, né? Nada. Aí a mãe já virou. Tem uma história com a Larissa muito boa, né? 2019, meu primeiro filho e tal. Aí a Larissa, barrigona. Aí eu, Lalas, então, cara, ano que vem, liga só, crescimento 10%, a gente segue, faz esses negócios. Ela, E eu, tá, crescimento aqui, a gente vai fazer esse negócio aqui, vai fazer um evento. Aí eu falando da empresa. E ela, Aí quando acabou, eu tô achando que ela tá prestando atenção em mim. Ela, amor, eu vi um bodyzinho pro João tão bonitinho. Ela não viu nada, velho. Nada. Absolutamente nada. Ela já era mãe, tal. Aí o moleque nasce. Aí você pega o moleque, aí você fala, tá, o que eu faço agora? Nada. Você é um imprestável. Você não serve pra nada. Você só tem que cuidar da tua esposa. Porque o moleque ou a menina, cara, mamar, peitinho, tá. A mãe põe, acalma, 1 mês, 2 meses, nada. Quando dá 6 meses, aí esquece, irmão. Ele reconhece, aqui é minha mãe, aqui é meu pai. E aí, quando ele abria o bracinho assim, pra ir no teu colo, aí acabou. Já era. Aí tu fica louco. E aí é todo dia. E quando ele vai... E aí tu fica... E aí ele sabe que existe um pai, existe uma mãe. E aí, cara, é muito legal, cara. As brincadeiras com os pais são diferentes. O pai é o que... Papai, vira um cavalo. Papai, me bota na cacunda. Papai, me põe na bicicleta. É tudo é uma coisa corporal, entendeu? Você é muito grande, você parece uma coluna. A mãe não, mas não sei o que. Se chora, vai pra mãe. Mas quando quer ser aventura, é pai. É demais, velho. E aí você começa a perceber as pessoas com quem você anda de maneira diferente. Na escola, você não bota o menino na escola, a menina, só por conta do processo pedagógico. Você bota assim, pô, mas é que esse menino também tem aquela mãe, mas aquela mãe fala umas coisas palavrão pro menino. Você já começa a olhar. Cara, é demais, assim. Você começa a fechar o cerco e torcer muito pra você dar um manual, porque vem sem manual, e você que escreve, de princípios e valores pra quando você não tiver mais, ele lembrar e tomar uma adesão. Porque eu lembro hoje do meu pai e da minha mãe, entendeu? Meu pai não faria isso, minha mãe também não. Eles me ensinaram que é pra fazer isso. Então, pra finalizar, você realmente percebe quando deu certo na vida com os filhos que você deixa, né? Então, meus pais deram certo. Eu ainda tô só no começo. Tô só no início da jornada. Joel, e, putz, cara,
Sensacional tudo Vocês vão isso. querer ser pai, pô. Eu tava até me perguntando aqui, você falou que ele vê o pai como uma pessoa ali, sempre a pessoa maior, tudo. A gente aqui que tem uns 2 metros de altura quase, o aviãozinho lá, tudo, sabe? Tá ligado? Não, vocês são o Superman, pô. Então. Ontem meu filho, papai, você consegue carregar 1000 crianças no colo? Falei, 1000, cara. Lembra? Fala que sim, fala. cara, acho que eu consegui. Ele, yes! 1000 crianças no colo. Acho que agora uma outra pergunta um pouquinho de um tema diferente. Muitos especialistas, eles alegam que a busca incessante pela alta performance, ela realmente impacta na saúde mental das pessoas, ocorrendo, por exemplo, os burnouts. E a gente vê até não só em pessoas comuns, mas, por exemplo, a própria Simone Biles, na última Olimpíada de Tóquio, né, 2020, ela desistiu de algumas provas, realmente deixou de fazer algumas atividades. Então, uma atleta de nível olímpico, a gente vê se deixou ter esse rebote pela busca ali da alta performance. Eu queria entender como você acredita que é possível blindar essa parte realmente nas pessoas e não ter esse rebote, essa busca excessiva pela alta performance impactar de uma forma tão grande na saúde mental das pessoas. Muito bom, cara. Pergunta boa. Assunto importante de ser falado, né? Pô, então se uma Simone Biles chega e fala Não tive, deu pra mim. se o Michael Phelps fala tive, você fala, porra, os caras que são invencíveis tiveram, imagina eu, né? Então meio que eles liberam a gente de falar sobre esse assunto. Uma coisa importante, a gente não precisa ter foco o dia inteiro, mas a gente pode ter foco todo dia. Então é diferente. Tem gente que quer ficar aqui o tempo inteiro a 400 por hora. Não precisa. Então tem um momento lá do teu estado de pico que você fala, cara, aqui eu vou botar uma energia e vou resolver isso aqui. Pá, resolvi, beleza. Isso já muda demais. A outra coisa é que a gente vive uma pressão, e muito dessa pressão a gente que coloca sobre o que as pessoas vão pensar se eu conseguir ou não conseguir uma coisa. O que o mundo ao redor vai me falar, né? Então a gente tem muito medo da opinião dos outros, né? Então o primeiro maior medo humano é morte. O segundo maior medo humano é opinião alheia. Então a opinião alheia faz a gente pensar coisas e sofrer com aquelas coisas, porque a gente fica imaginando no futuro o que vai acontecer, né? Foco no que tá em jogo, não no jogo. Tem que focar no jogo. E focar no jogo é consciência, plenitude, é presença, foco do jogo. Agora, no que tá em jogo é a medalha, é o prêmio, é o dinheiro, é o status, é o reconhecimento. Então, isso as pessoas sofrem demais. A outra coisa, a pessoa quando esquece do dia 1. Por exemplo, hoje, se eu for fazer uma sessão de autógrafo, vai ter uma fila me esperando. Hoje, se eu for num evento e falar, gente, vou bater uma foto, vai ter uma fila me esperando. Cara, e às vezes tu cansa. Então, qual que é o meu pensamento quando eu estiver cansado? Eu tenho que lembrar do dia 1. Cara, tudo que eu queria era ter uma fila me esperando. Tudo que eu queria era ter uma galera pra tirar foto comigo. Eu trabalhei pra isso. Aproveita isso. Aproveita essa jornada. Porque senão aquilo vai ficar sofrível. Aquilo vai ficar doloroso. Porque quando o cara não tem sucesso profissional e tá em busca do sucesso profissional, o motor dele, o combustível dele talvez seja a necessidade. E depois que ele tem? Qual que é o motor dele? Pô, ele tem tudo. Tem fama, tem dinheiro, tem reconhecimento. Como é que mantém essa motivação? O cara tem que lembrar do dia 1, que é a paixão, é a vocação, é a vontade, é o que o dinheiro não compra. Então, no caso do uma Simone Biles, ganhou tudo. Como é que eu volto? Vou fazer o que lá? Pra todo mundo ficar me olhando, me criticando, porque se eu perder, vão falar e tal, vou ter que dar... vou ter que dar justificativa, cara. Pô, pelo amor de Deus. Então, ela tem que limpar os pensamentos dela, ter saúde, verificar o ambiente. Aí tem algumas coisas. Por exemplo, se alguém chega pra mim e fala assim, João, eu preciso melhorar minha saúde, qual é o primeiro passo? Eu falo, dorme. Não vou nem falar pra parar fazer exercício e nem beber água. Dorme. Muita gente desiste só porque tá cansado. Quantos casamentos não acabam porque o cara tá cansado, a mulher tá cansada, fala, não quero matar com você. Não. Cara, relaxa um pouco e dorme, descansa. Uma boa noite de sono resolve muitos problemas. Higiene do sono. É terapêutico. Cara, dorme, Gael. Dorme. Esse papo de, enquanto os outros trabalham... Desculpa, enquanto os outros dormem, eu trabalho. Não, cara, enquanto os outros dormem, você também dorme. Porque se você dorme pouco, você fica burro. E você não quer tomar decisão burra, né? Por quê? Porque 4 horas de sono, a gente fica burro, pô. Porra, já, mas a minha vida é diferente. Pô, eu sou correria, moro longe, 3 horas de busão. Eu sei, cara. Você vai ter que dar um jeito de dormir. Chegar a dormir mais cedo, porque senão é tragédia anunciada.
A ciência já mostrou que quando você não dorme, você diminui tua função cognitiva, tu diminui a tua memória, tu diminui tua velocidade de raciocínio, o teu humor muda. Se você dorme pouco e ainda come à noite, você dispara gatilhos. Se você tem algum problema genético, você dispara, você engorda mais. O ciclo circadiano é uma zona, cara. É uma zona. Então dormir é uma das coisas importantes. Outra coisa básica é alimentação e exercício. Manter o exercício legal, alimentação legal. E tem pesquisa que mostra também do ambiente que você tá. Existe uma correlação entre pessoas tóxicas e risco de morte. Tem uma pesquisa que saiu em 2009, uma meta-análise, né? Ela pesquisou 310 mil pessoas. Na verdade, uma meta-análise é assim, ó. Meta-análise é quando um grupo de pesquisadores juntam grandes estudos e concluem. Então os caras estão juntando um monte de estudo e pegaram o N de todos os estudos, deu 310 mil pessoas. E fizeram uma correlação que está num ambiente tóxico, o cara tem o mesmo risco de morte de alguém que fuma 15 cigarros por dia. Nesse nível de correlação. 15 cigarros? 15. Então o cara fala, você fuma? Não. Mas mora onde? O ambiente tóxico. Fuma pra cacete, velho. Fuma muito. Teu pulmão, ali é pulmão, aqui é cérebro. Então o ambiente das pessoas que você vive, o que você come, e aí, pô, isso daquela teoria da Blue Zone, já ouviu essa teoria de Blue Zones? Não. Um pesquisador chamado Dan Buettner, ele teve uma pergunta, cara, as pessoas que vivem mais, o que elas fazem? Então ele achou uma galera no Japão, uma galera nos Estados Unidos, uma galera na Grécia, uma galera no México, e ele rodou. E ele viu que tem 8 características das pessoas que vivem mais. Ele disse que ele estava entrevistando lá uma senhorinha japonesa, caiu um negócio embaixo do sofá, ela tinha 102 anos, ela baixou e pegou. Ele falou, como assim uma mulher de 102 anos embaixo pega um negócio, né? Então ele fala assim, cara, a galera come, a dieta é 60% vegetal, não comem muito, não repetem. Então os caras não comem até se saciar, eles comem 70%, comem pouco, legume, o lugar é muito calmo, tem um lifestyle e tal, então tem todas essas questões do ambiente. Se movimentam também, né? Se não me engano. Se movimentam total, né, galera? E tem gente que tem horta, o cara planta, sacou? Então, o que você come, o que você bebe, o que você fala, o que você ouve, porque a qualidade da nossa vida tem relação direta com a qualidade das coisas que a gente pensa. Vou te dar um exemplo. Sabe qual é o meu problema, João? Meu problema é que eu me cobro demais. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu falo, cara, seu problema não é que você se cobra demais. Seu problema é que você se cobra errado. Aí o cara, me explica mais. Tu tá sofrendo por uma coisa que você cometeu de erro, só que você não sabia dela. Como é que tu se cobra se você era um ponto cego? Uhum. Não faz sentido? Sim. Aí o cara eu devia ter feito, que porra. Cara, tu não sabia. A partir de agora, você sabe. É melhor a partir de agora. Do que senão tu vai ficar num mártir ferrado, vivendo no passado e assim por diante, e se condenando e pensando. E aí tem gente que desconta. As pessoas descontam suas frustrações basicamente em 4 lugares, né? Ou no sexo promíscuo, ou na bebida, ou nas drogas, ou na comida. Então é fome emocional, sexo emocional, droga emocional. Agora tem gente que desconta lá e consegue voltar, cara. Tem gente que não consegue. Tem gente que entra, por exemplo, eu li um livro chamado Blink, que ele fala do Malcolm Gladwell, que ele fala que tem gente que tem um limiar de álcool. Então, por exemplo, vocês devem ter conhecido alguém que tomava uma long neck e já ficava meio, né? Atleta é meio assim, né? Não bebe, aí quando vai beber, uma já fica zureta, né? Felizão já. Tem cara que não, irmão. Tem cara que, pra ficar alegre, ele precisa beber uma garrafa de uísque. E aí o cara vai. Então, o limiar do alcoolismo para um cara é muito mais alto para ativar o nível e ele fica tomando. Tem cara que não, com 2 ele... já tô com sono, já tô meio assim, vou pra casa. Táxi, vem aqui, Uber, vem aqui. Então tem cara que desconta na comida, mas ele tem uma genética que favorece ele engordar. O outro não. Tem cara que desconta na bebida, ele tem uma genética que favorece ele a ter mais dependência ao alcoolismo. Então se genética é a arma, o comportamento é o gatilho, cara. Então, se eu já tenho uma predisposição para engordar, uma predisposição, sei lá, para virar alcoólatra, irmão, eu vou evitar esse troço aqui. E só a consciência traz a responsabilidade, porque ninguém consegue ficar
responsável se ele não tem consciência antes. Então, por exemplo, eu não bebo. Não é que eu parei de beber, eu aprendi, né? Que quando você fala eu parei de beber, você tá falando num comportamento. Quando você fala eu não bebo, você tá falando na identidade. Cara, eu não bebo. Então quando o cara fala, mas nem um vinhozinho não bebo. Mas nem pra... Eu não bebo. Aí o cara já entendeu. O João não bebe. Eu não bebo. Eu, cara, eu não traio. Eu não bebo. E aí, tem gente que fala, não, eu parei de beber. Quando você fala eu parei de beber, então pode ser que você volte. Então você tem que mudar a identidade do troço. Mas eu já bebi. E já andei. Eu já dirigi, cara. Eu já dirigi com umas 4 long neck. Eu olho hoje, eu falo, cara, Joel, pelo amor de Deus, cara, como é que tu fez um troço de... Fiz. É porque hoje eu sei que o quanto isso diminui a minha velocidade de reação. Eu sei a chance que eu tinha se eu não tivesse 60 metros ou menos de bater o carro. Eu sei que eu poderia me machucar. Eu sei que eu poderia machucar outra pessoa. Eu sei que eu poderia machucar uma criança. Cara, eu sou pai, velho. Você fala, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque hoje eu tenho noção das coisas. Você sabe o cara sem noção? É o cara que não tem noção. Um dos meus trabalhos mais importantes é dar noção para as pessoas. Cara, noção. Você não tá fazendo isso por causa disso, você não tá fazendo isso por causa daquilo. Então, eu acho que uma das coisas para finalizar a resposta, para tratar a saúde mental, porque assim, a ciência diz que a cada 10 pessoas, 2 estão passando por problemas de depressão. Tu tá num boteco lá com teus amigos, tem 2 ali que já tiveram pensamento suicida. Pensamento suicida, cara. Que tá passando por alguma depressão. Então a primeira coisa é mais simples do que você pensa, peça ajuda. Eu já tive também pensamentos errados e tal. Peça ajuda e lembre dos motivos mais potentes, mais poderosos para fazer você lutar pela sua vida e pela sua pela sua família. Isso é muito importante. Uma resposta ampla, importante falar. Obrigado por ter perguntado, cara. Não. Bom, Joel, já estamos chegando aqui ao nosso destino. Na Austrália? Na Austrália, para começar o nosso treino. Mas antes da gente chegar, a gente quer fazer uma última dinâmica com você, Joel. E a gente apelidou essa dinâmica no seguinte: o que Joel faria na hora H? Então a gente vai ler algumas situações, até em homenagem ao seu treinamento, né, a hora H. Tá bom. A gente vai ler aqui cada um e você vai falar o que você faria, um jogo rápido aqui, o que você faria na hora H. Tá bom, vai. Vamos lá, Igão. Ó, primeira pergunta, Joel. Você está conversando com alguém, já faz 5 minutos e esqueceu o nome da pessoa. O que Joel J faria na hora H? Cara, esqueci seu nome. Qual é o seu nome mesmo? O meu Igor. Você foi. Eu farei isso. Já tem 40 já. Cara, esqueci seu nome. Puta, eu sou ruim de nome, Você cara. pergunta, Desculpa, perdão, mas qual é o seu nome? É Igor. Mas até isso eu faço agora, nos últimos 5 anos, porque até um tempo atrás eu desespero. Passado. Querido. Aí eu ia virar, qual é o nome dele mesmo? Mas hoje eu faço isso. Joel, você está na Austrália e te oferecem um hambúrguer de canguru. O que você faria na hora H? Experimento. Experimenta? Eu falei isso porque eu morei lá e comi um hambúrguer de canguru. Experimenta. É bom. Sabendo que era de canguru mesmo? Sabia. Eu ia experimentar pra saber se eu ia gostar ou não. Exótico, né? É exótico, mas é bom. Viu? Joel, você tá morrendo de fome e é visita na casa de alguém que você não tem muita intimidade. E pra piorar, a comida tá horrível. O que faria na hora H? Você come, fala algo ou deixa no prato? Dieta. Eu não falo nada. Inventa uma alergia. Eu deixo... Alergia boa, hein? Alergia boa. Cara, eu tô com fome. Tá com fome. Morrendo de Muito, fome. muito. Eu não muito. falo que tá ruim, eu deixo no prato. Deixa no prato. E peço café. Mas você não acha que é pior ainda deixar no prato? Você comeu? Cara, mas tem que tá muito ruim, né? Cara, eu acho que eu... Cara, E pior que falam que quando você tá com fome, tipo, qualquer comida vai, tá ligado? Não, eu tenho uma técnica. Putz, Pô, mas carne do café era bom. Putz, carne vermelha. Tá boa. Você não come? Não, cara, eu tô numa quarentena aqui, eu não tô comendo. Não tô comendo. Ai, gente, desculpa ter avisado, cara, eu não tô comendo carne vermelha. E arroz? Também arroz não, cara. Pô, mas e massa? Glúten? Não. Ai, cara. Restrito, muito O que restrito. você acha? Não, eu tô fazendo uma dieta do ovo. Mas como é que é? Cozido. 3 ovos cozidos. Tô no Ramadã. Tô no Ramadã, é fácil. Muito restrito.
Pronto, eu falei isso. Modificando só rapidinho um pouquinho a pergunta, sua esposa fez uma comida que você não gostou muito. O que você fala? Sua esposa fez. Eu não gostei muito. Amor, eu te amo, você cozinha bem, mas essa aqui, putz, não encaixou, hein? Ficou muito salgada. Ela meu bem, mas assim, mas, pô, obrigado aí e tal, mas acho que eu pulo. Seriedade. Eu pulo. Quarta opção. Joel, você tá jantando com um casal de amigos e de repente eles começam a discutir ferozmente sobre algo. Nossa. O que você faria na hora H? Levanta e vou no banheiro. É? Mas é muito amigo? É um casal de amigos, pode ser. Cara, eu levanto e vou no banheiro. E se eu tô com as Lalas, eu falo... Então você não vira o juiz. Não. Entre briga e marido e mulher, ninguém põe a colher. Boa. Eu vou no banheiro. Joel, você tá segurando uma taça de vinho e em uma festa e sem querer derruba o vinho no carpete branco da casa do anfitrião. Vocês estão de sacanagem. Só que ninguém viu. O que você faria na hora H? Ninguém viu? Eu vou na cozinha, peço um pano pra limpar, não vou conseguir limpar e vou no dono e falar, cara, eu fiz a cagada do universo, mas amanhã o Você cara... não culpa o cachorro, alguma coisa assim? Puta do cachorro era Amanhã eu pego alguém aqui pra limpar, tô mandando alguém vai pegar o tapete, vai limpar e se der errado eu te dou o tapete. Nossa. boa. Você chegou em casa e percebeu sua casa cheia de enfeite romântico de coração. A Lawless decorou inteira. Tá. É o seu aniversário de casamento e você esqueceu. O que você faria na hora H? Amor, você é maravilhosa. Eu sei que é impossível isso, hein, mano? Eu sei que você é maravilhosa. Você me conhece. Às vezes eu sou esquecido. Me desculpa. Você não ia falar assim, eu tenho uma surpresa pra você reservada, mas é daqui a um mês. Cara, me desculpa, me perdoa. Eu esqueci, mas como... eu não sei se você vai aceitar minha desculpa, mas eu gostaria de te provar. Eu vou fazer uma coisa que você gosta muito e que eu disse que não ia dar pra fazer, mas eu vou fazer, dá pra fazer pra você sentir meu amor por você, sei lá, eu faria isso. E eu sei que a coisa que ela mais gosta de fazer é viajar. Então eu ia abrir uma agenda que não existe e ia viajar com ela. Joel, você tá prestes a fechar o maior contrato da sua carreira, o maior de todos. Tá bom? Mas aí você descobre que o cliente possui valores éticos questionáveis que vão contra os seus. O que faria na hora H? Fora. Na hora. Não vale. Nem a pau. Porque, cara, e contravalor não tem como, cara. Vai dar ruim. Não vou. Cara, eu imaginei que uma quantia surreal. Não, tô fora. Aliás, isso já aconteceu. Ah, sério? Não chegou nesse finalzinho, né? Mas no início da negociação eu já devolvi. Falei, não. Uhum. Por conta de valores. mesmo. Depois eu conto pra vocês. Um fã ou seguidor te aborda em público e faz uma crítica ou comentário que te pega completamente de surpresa. Tá. O que faria na hora H? Escuto. Aconteceu isso recentemente. Recentemente não, né? Mas ano passado. Eu tava nos Estados Unidos, aí uma moça chegou pra mim e falou, quero falar com você. Falei, opa, pode falar. Eu quero te dar um feedback. Feedback negativo, inclusive. E aí eu... Ok. Muito obrigado. E saí andando. Aí ela falou assim, você não vai falar nada? Não, você não quis conversar, você só não quis falar. Você falou. Então tá bom. Eu fui embora. Eu escuto. E assim, dá pra tirar proveito de tudo, né? Com certeza. Eu tiraria um proveito. E inclusive nesse dia, mesmo ela brava, eu consegui tirar proveito. Nona pergunta. Você está em um elevador com a Trinca. Você, Caio Carneiro e Flávio Augusto. E mais 10 pessoas, em elevador grande, né? Um cheiro horrível surge no elevador. Eu culpo o Caio. Exatamente. Foi você que soltou. Não. E ninguém sabe. Quem você culparia? O Caio. Era o primeiro já a falar, pra já botar a culpa nele. Não, Caio. Por que isso, Caio? Comeu o quê? Tá podre, meu. Salmão, pô. Não, eu culpo o Caio na hora. Você precisa que eu culpo o Caio. Não, eu fico assim nele. Nossa. Não, eu culpo o Caio na hora. Na hora. Vamos lá, a última aqui, Joel. Você está nadando no mar da Austrália Tá bom. e tromba com um tubarão branco. O que faria na hora H? Encararia ou tentaria nadar e fugir? Nossa, fugir. Pelo amor de Deus. Puta. Cara, não tem como encarar um tubarão Mas branco. falam que é pior fugir, né? Eu já ouvi falar que você tem que ficar encarando tem que ele, né? encarar. As técnicas. Se você bate na água, ele acha que você é presa. Ah, vocês estão de sacanagem. Eu vou acionar o nadador, pô. E vou perder, né? Cara, acho que eu gritaria... Nossa, eu não consigo nem responder.
passageiros nos assistindo em casa, se vocês quiserem concorrer a um livro assinado com o seu autógrafo ali, posso sortear, Joel? Pode, você e com a permite? energia. Com a energia também do Joel. É. Vamos fazer o seguinte, você vai ter que estar seguindo o nosso Instagram lá seguindo o nosso Instagram, Trip Inusitada, marcar 3 amigos diferentes lá nos comentários do Reels que tá passando aqui na tela agora, encaminhar esse vídeo para eles também e estar inscrito no nosso canal do YouTube. Quantos mais amigos você marcar no post, mais chance, mas tem que ser pessoas diferentes. Perfeito. Joel, a gente realmente agora tá quase chegando no nosso destino. Eu queria fazer só mais uma pergunta inusitada. Se fosse pra você ter a opção, na verdade a escolha de nadar ali ao lado de uma pessoa, seja ela viva ou morta, e ela não pode ser uma figura religiosa, nem familiar. Quem seria essa pessoa e qual seria, pra você de repente conversar com ela ali depois, qual seria o tema dessa conversa? Caramba, eu vou nadar com uma pessoa. Tá bom. Mas o foco não é nadar, é uma pessoa que você admira, que você queria conversar que depois qual vocês teriam ali o Não tempo precisa ser um juntos. nadador, por exemplo. Entendi, tá bom. Não pode ser familiar, não pode ser religioso. Tá bom. Com quem que eu nadaria? Pode estar morto. Cara, que pergunta, hein, cara? Pô, meu. Peguei a inspiração do Marcos aqui, hein? Que isso. Pô, cara, eu nadaria com o Napoleão Hill. Napoleão Hill. Napoleão Hill. E ia trocar uma ideia com ele. O que você perguntaria pra ele? Eu perguntaria pra ele... É em 2024? É hoje. Eu falei, Napoleão Hill, você escreveu 17 leis do sucesso. Tem mais uma? Se ele falasse sim, eu ia falar, topa fazer uma collab comigo? Ele ia falar, olha, já não sei. Mas eu perguntaria pra ele sobre... Eu perguntaria pra ele nessa jornada de entender a prosperidade humana, qual foi o maior aprendizado pra ele. O que ele aprendeu sobre sucesso ao buscar tanto, entendeu, o sucesso. Joel, assim como todo avião e todo jato, a gente tem nossa caixa preta, né? E essa caixa preta a gente quer destinar diretamente para os empresários. Se fosse para você dar um único conselho para os empresários hoje, qual conselho seria? Não, sacanagem. Vai deixar registrado pra eternidade na caixa preta do nosso avião. Esse conselho. A gente não vai cair não, né? Não, a gente não vai cair, Não, vai vai não. ficar registrado. Cara, encontre uma maneira de ganhar dinheiro com o seu talento. Encontre uma maneira de ganhar dinheiro com o seu talento, porque você não vai sentir que tá trabalhando um dia sequer. Acho que esse é o conselho. Top. E, Joel, só pra finalizar, eu queria te falar que você é uma das pessoas que eu acompanho que mais honram a família, eu percebo. Assim. Você fala muito sobre o seu pai, sobre sua mãe, sobre família, seus filhos, alalas. E você fala tanto que o seu pai foi pra você, muito importante. E tem uma mensagem, uma frase que ele deixou pra você que é muito bonita. Você fala bastante, que é: pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Joel Moraes, seu pai, né? Que infelizmente não está mais com a gente. E hoje você é o pai da sua família. Essa mensagem pegou pra você, essa frase, mas qual seria a frase e a mensagem que você quer deixar pros seus filhos? Aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. Essa é a mensagem que eu deixaria pra eles. E você... não, é um pra cada um. Aprenda a confiar mais em você do que qualquer outra pessoa. Eu sempre estarei com você. Essa seria a segunda. E você é maior do que você pensa. A terceira. Certeza. Então, deixa eu escolher mais uma. Dessas 3, aprenda a confiar. Não, eu faria isso por eles. Você é mais do que você. Você é mais do que você pensa. Essa daí que eu deixaria. Se ele lembrar disso, meu pai falou que eu sou mais do que eu penso. Uau. Realmente, né? Tipo, levanta. Perfeito. Joel J e a todos os passageiros que nos acompanharam, em nome de toda a equipe da Trip Inusitado, nós te agradecemos por ter feito esse voo com a gente hoje, Joel. Obrigado. Esperamos te ver em breve novamente no nosso jato. E vocês, nossos passageiros que curtiram esse voo, espero que tenham gostado de sobrevoar sobre a vida do Joel. Deixa seu like, seu comentário, sua inscrição, a gente sempre fazer mais viagens e entrevistas como essa. Joel, obrigado novamente por ter vindo. Obrigado, Animal, Joel. adorei, cara. Joel. Vocês estão mandando benzaço, hein, meu? Pô, obrigado. Esse episódio é qual? Esse aqui ainda não. Acho que vai ser o 8º ou 9º. A gente tem Nossa, que ver. muito bom, cara. que da Mandaram hora. bem, mandaram bem. Obrigado. Até a próxima Trip Inusitada. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem, clica aqui ou aqui e assista mais uma Trip Inusitada.